todos, bem-vindos, bem-vindas. Estamos já, então, hoje dando continuidade aos nossos temas dentro da jurisdição voluntária, nos procedimentos especiais. Agora, partindo do contato das resoluções, vamos dizer assim, de problemas familiares, né, que, na verdade, cuidam de verdadeiras soluções. Né? Não são resoluções, mas são resoluções dentro do Poder Judiciário, mas são soluções daquele problema, né, que, nas relações de família, são problemas que muitas vezes se agigantam, que tomam contornos, como já falamos também em momentos anteriores, quando falávamos lá no início das relações de família, né? Essa busca ou tentativa de solução, ou soluções para que se encontre a paz, não apenas jurídica naquela família, mas a pacificação social, né, de cada um, que cada um tenha realmente ali assegurada a sua, vamos dizer, perfeita harmonia, né, de vida, né, consigo mesmo, com os filhos, né, com quem sabe, o ex-cônjuge, a ex-cônjuge, que ficarão, então, aí nos registros desta vida, né, dessa biografia, mas já, como se diz, com a página virada. Aí, ao virar essa página, já vimos que a primeira solução seria aquela solução brigada em juízo, né? A solução trazida com referências contenciosas, né? Já lá no artigo 694 do Código de Processo Civil, onde ali aparece, né, de maneira muito clara a questão da solução brigada, né? A solução sentenciada, onde nós vamos ter ali a coisa julgada, que vai definir, então, a cada um dos partícipes dessa relação processual uma verdadeira solução, vamos chamar até definitiva, né, sobre esse assunto. Né? Via de regra, a sentença, por melhor que ela seja, por mais brilhante que ela seja, nunca se supera a um pior acordo, né? Porque alguém, uma das partes, vai se sentir prejudicada com a sentença. E no acordo, não. No acordo, nós temos essas variáveis, né, de trocas, né, entre desejos e vontades, né, pretensões que, na verdade, são adequáveis, são casáveis, e, a partir daí, esses direitos e essas obrigações vão se compensando, haverá uma solução, haverá, portanto, aqui uma negociação, né? Não esqueçam que o casamento é um contrato dos mais complexos da vida de qualquer indivíduo, né? E com isso vai se trazer esta, vamos dizer, crescente negociação para que se chegue, então, às disposições clausulares deste contrato, deste acordo, e que com isso, né, se daria fim àquela relação matrimonial prejudicada, ou mesmo relação confidencial, vamos lá para a união estável, a mesma coisa. Então, é isso que se busca solucionar, é isso que se busca dar, então, de proteção, né, social até mesmo nessas situações. Com isso, nós podemos, com toda tranquilidade, dizer que a melhor solução é sempre a tentativa, né? Embora não se consiga, mas é sempre bom, é sempre salutar para todos a tentativa para que se chegue a uma solução amigável, né, daquele casal, né, que muitas vezes, como eu disse também em momentos anteriores, precisam conversar, precisam dialogar, precisam pôr para fora as suas mágoas, as suas iras, os seus, enfim, as suas frustrações que podem, então, muitas vezes facilitar, uma vez que a pessoa põe para fora, facilita bastante, né, a própria negociação. Com isso, então, já podemos, nesta primeira referência, já podemos, então, tratar, obviamente, da preferência que se deve dar, né, a esta solução aqui que o Código nos apresenta, do regime, né, de bens, a questão do próprio divórcio, a extinção consensual, de maneira a contemporizar esses ânimos, enfim, e, evidentemente, que é um capítulo que está, vamos dizer, residindo. O endereço desse capítulo, eu repito, está lá na jurisdição voluntária. Se for de maneira contenciosa, está na jurisdição brigada, lá no artigo 694. Mas aqui o Código trata exclusivamente, é uma novidade, em que o Código trata essa questão de forma a estabelecer
este registro, né, de maneira bem sintonizada, vamos chamar assim, as questões de preferência, como eu digo, a um consenso. Né? Só um pouquinho que eu agora aqui deu um probleminha. Agora sim, nós achamos. Então, neste capítulo, que vai cuidar então do divórcio, da separação consensuais, da extinção consensual da união estável, da alteração, regime de bens do patrimônio, temos então ali um conceito, né? Primeiro, o que é separação e o que é divórcio. Tá? Eu não fiz essa distinção aqui no slide, claro que é matéria lá para dentro do direito civil, mas que é preciso lembrar que a separação e o divórcio são instrumentos de, vamos dizer, de desfazimento dessa relação contratual, que é o matrimônio, e só acontecem diante do próprio matrimônio, né? O casal casado realmente aí no cível, né? Com essas referências todas de registro e tudo mais, né? O que já diferencia da união estável, que não tem, então, esta relação, vamos dizer, definida pelo casamento, né? De qualquer sorte, a separação e o divórcio sempre, desde 1977, com a lei que instituiu o divórcio no Brasil, o senador Nelson Carneiro, que muito lutou, 25 anos esse senador lutou para que o divórcio fosse implantado. Incrivelmente, antes do divórcio, da lei do divórcio, não havia absolutamente condições das pessoas, né, se divorciarem, obviamente, não havia o instituto, havia já na Europa, o divórcio já era um instituto bem definido nos Estados Unidos, enfim, mas no Brasil não. Então, até 77, imagine, foi muito tempo de briga desse senador, 25 anos, eu repito, e com isso, o senador Nelson Carneiro conseguiu em 77 o divórcio, mas de uma forma muito negociada. Até porque no Brasil a situação da igreja, né, vivida por isso mesmo, a situação da igreja tinha bastante referência de raízes na questão do instituto do casamento como um verdadeiro sacramento, que ainda é. E a partir daí, então, se estabeleceu no divórcio esta condição, né, negociada, que primeiro precisaria separar o casal, depois de 2 anos separado, aí poderiam pedir, então, o divórcio, que seria aí sim o desvínculo, né, a forma de extinguir aquele relacionamento matrimonial. Então, tínhamos a separação, que, na verdade, terminava com os deveres do casamento, como fidelidade, a união patrimonial terminava com a separação, tudo bem, mas o casamento, por incrível que pareça, ainda persistia. Eles não estavam solteiros. E só adquiririam o status de solteiro a partir de 2 anos contados da decretação da separação judicial, né? Que poderia ser amigável ou brigada, não importa, mas a partir de então o divórcio somente poderia ter lugar uma vez passado esse término de 2 anos. Então, vejo que aí passou por muito tempo essa discussão se era preciso ou não este tempo todo das pessoas ainda continuarem casadas e já não poderem ir para o combate, já começarem uma nova vida, enfim. Então, é isso que se estabeleceu. Com a emenda constitucional 66, lá em 2010, se estabeleceu, então, a relação do divórcio direto. Né? O divórcio direto, portanto, já temos aí há 11 anos, então, que não necessitaria mais da separação judicial, né? Fosse consensual ou litigiosa, mas, enfim, já se entraria com o divórcio direto. Tá? Então, isso já foi então aceito, a emenda constitucional 66 preconiza essa possibilidade, né? E, a partir daí, então, o Instituto da Separação está perdendo terreno, está perdendo força. Né? Na verdade, quem quiser já se ver livre daquele vínculo matrimonial, entra com o divórcio direto, a separação ainda continua vigendo, mas de pouca utilidade prática. Então, hoje, quem quiser já faz o divórcio, e, inclusive, o divórcio extrajudicial, né? Não havendo filhos, havendo apenas patrimônio, e uma vez que estejam os cônjuges já estabelecendo cláusulas sobre como você vai se dividir o patrimônio, sem problema algum, entra com o divórcio
extrajudicial, estaria terminado. Agora, claro que, havendo menores, né, dessa relação, é óbvio que o divórcio judicial se impõe, até porque há a intervenção óbvia do Ministério Público nessa situação toda. Então, esse capítulo dedica à questão do divórcio e da separação consensuais, também a mesma questão em relação ao regime de união estável, e também uma outra novidade dentro do Código, que é a alteração do regime de bens. Lá no artigo 734, isso já vai aparecer, como veremos logo, logo. Então, com isso, já dadas essas primeiras referências, já podemos, então, entrar aqui na análise deste conceito, né? Então, é um capítulo que destina a forma como se dá a homologação dos acordos, portanto, já vem o acordo pronto pelos advogados, ou por um advogado, não importa, pode ser o homem e a mulher, cada qual com o seu advogado, ou os dois com um só, sem problema algum, nada impede que um advogado estabeleça a vontade dos dois, né? Isso é bom que os dois, inclusive, já uma questão de ordem prática, obviamente que os dois tenham confiança nesse advogado, isso é importantíssimo dizer, porque eles tenham realmente esse grau de confiabilidade, né, de mesma intensidade de ambos para com um só, que é o advogado que vai redigir o acordo. Muitas vezes há desconfiança quando, por exemplo, o marido apresenta o seu advogado à mulher, ou a mulher apresenta o seu advogado ao marido. Então, há uma desconfiança que parece... Então, a primeira coisa que o advogado tem que dizer para os dois: olha, eu vou tratar de maneira equânime, isonômica, os direitos e as obrigações de vocês. E fiquem à vontade, se no momento que acharem que eu estou, quem sabe, estabelecendo aqui um critério diferenciado para ambos, né? Então, fiquem à vontade de procurar o seu advogado. Mas, a princípio, e aí digo, né, que um advogado só é bem mais em conta, ele é bem mais, vamos dizer, em termos reais mesmo, ele é um advogado, um só, obviamente, é bem melhor pagar um do que pagar dois, né? Então, é claro que aí o casal pode, mesmo se os dois trabalham, pode dividir esses custos de honorários, de custas judiciais e tudo mais, né? Então, é uma questão. E aí, estabelecendo essa construção, né, de valores, de condições em relação aos filhos, se houver, em relação aos alimentos, se houver necessidade, né? Enfim, todas essas condições vão ser aí estabelecidas e o advogado vai, nesse momento, construindo, né, situações das mais engraçadas, mais incríveis que se passam, porque muitas vezes o próprio casal, nesse momento, um deles, né, não deseja a separação ou o divórcio, né, ou o fim da união estável, e continua, então, tentando, por algumas questiúnculas, né, manter aquela relação, aquele vínculo que já, né, esgotou, já não tem mais o que fazer, né? Então, aí começam a se apegar em valores, em bens, né, às vezes de fácil solução, né, como aconteceu uma vez comigo, era uma questão do braço desses de porta, né, de fazer a porta voltar, esses braços automáticos, enfim, colocados em cima da porta, né, e aí, como estavam dividindo os bens, eu fui até o apartamento do casal, terminado tudo, desde a colherinha de cafezinho até a televisão, terminado tudo, um deles olhou para cima lá da porta, lá estava lá o braço, né, que fazia com que esse braço não tivesse sido colocado na partilha. Aí começou uma discussão tremenda sobre quem ficaria, quem tinha pago o braço, outro já tinha pago a prestação da própria porta e não sei o que mais. Então, ficou essa discussão. Eu digo, então, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando desse braço lá no escritório. Então, deixem, já botem por conta dos honorários, esse braço para mim me serve, tirem da porta que eu vou levar comigo. Então, foi isso que aconteceu, coisa mais engraçada. O rapaz, o separando, abriu a caixa de ferramentas, desparafusou o tal do braço mecânico aquele, enfim, fui eu lá bem faceiro com o meu braço para o escritório, que até hoje mantenho aqui. Né? Então, são situações dessas, tais que, então, exatamente por uma questão, aquela discussão se transforma de tão pequena numa enormidade. Então, ali deixei os dois falando sozinhos, peguei o braço para mim e acabou o problema. É isso que a gente tem que fazer muitas vezes. E com isso, gente, eu quero dizer também que essas condições para a separação são condições trabalhadas, elas são condições faladas, né, discutidas a bom termo, obviamente, né,
Eu lembro também de um caso que o outro tinha esquecido o chaveirinho do Grêmio, que estava dentro da cabeceira. Eu disse, não, me dá aqui o chaveiro, pega aqui no escritório. Aí a mulher mandou o chaveiro do ex-marido, peguei o chaveiro, entreguei para ele o chaveiro do Grêmio. Imagina, são coisas menores, mas que são instrumentos de continuidade de vínculo. Né? Infelizmente, é isso, né? Que se pensa, que se faz. Então, esta riqueza das varas de família, né, nos traz sempre essas histórias mais picantes, mais peculiares possíveis, né, nessa condição de gerente que o advogado acaba se transformando de uma negociação, né? É um mediador, não há dúvida, né? Eu quero lembrar sempre a vocês que o advogado é o primeiro juiz da causa, e é isso que a gente faz, né? Se não houver solução, enfim, passamos a ideia, ou pelo menos a perspectiva de idealizarmos uma questão litigiosa, né? O que não se deseja, mas, enfim, às vezes é impossível, né? Às vezes são pessoas que não se dobram, né, algum direito da outra parte, e aí, então, fica realmente impossível, né? Nem sempre a gente vai conseguir, mas suemos, né? Sangremos até para que isso seja alcançado. Então, aqui nós vamos ver que um procedimento que apenas traz a novidade estendida à união estável, né? A alteração do regime de bens, como eu falei, é uma novidade que se traz, né, na questão da consensualidade aqui. No divórcio ou na separação consensuais, as partes assinarão petição conjunta, né, requerendo ao juiz a homologação do seu pedido. Eu, via de regra, eu já faço o documento com a anotação cartorária lá no cartório de registro, né, onde houver a competente forma de reconhecer as firmas, né? Isso é importante também. Assina e reconhece a firma dos dois. O advogado não precisa reconhecer a sua, obviamente, né? Mas então vai se requerer ao juiz competente, obviamente, o juiz de família, se houver aqui, na cidade, né, onde se esteja, né, que em Porto Alegre nós temos. Né? Então, por exemplo, se nós pegarmos uma comarca de Venâncio Aires, nós temos varas judiciais, não tem vara de família, que elas tratam de civil e crime ao mesmo tempo. Né? Até 4 varas judiciais, então, a partir de comarcas com 5 varas, então, 3 são cíveis e 2 crime. Então, aí já começa a especializar. Mas até aí, você tem que saber, então, o que é a diferença da vara judicial. Então, essa vara judicial, porque ela vai pegar ou encampar toda a disciplina, né, tanto civil como criminal, e algumas outras derivações, como pequenas causas, execuções criminais, a vara do júri. Um desses juízes das varas judiciais será juiz do júri, outro será juiz de menores. Né? Então, bem por diante. Isso tudo vocês encontram no Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, né? O COJE, lá no site do tribunal, vocês encontram bem essas definições. Mas a petição, o que ela tem que conter? Ela tem que conter a descrição dos bens comuns do casal e a forma como vão ser partilhados os bens. Apenas isso. O acordo relativo à guarda dos filhos incapazes, inclusive aqui o regime de visitas, né? Obviamente, guarda e quem é que visita e qual o tempo dessa visitação, né? Aos fins de semana, se alternados ou não, do sábado das 8 da manhã às 6 da tarde do domingo. Então, esse regime vai ser de acordo com a conveniência dos dois, né? Claro que sempre pensando no bem-estar da criança, obviamente, né? Que também aí é um partícipe de toda essa situação, né? E depois, assim, as disposições sobre pensão alimentícia entre os cônjuges e o valor, né, para cada um vai ser destinado, né, para a educação e a criação dos filhos, né, evidentemente, nesta questão também da contribuição alimentar, né, da verba alimentar que vai ser dada, então, para esta família, né, para esses filhos nesta condição. Lembrando sempre que a verba alimentar trabalha com o binômio, aquele da necessidade e da possibilidade, né? A necessidade de quem recebe, que é o alimentando, e o alimentante é aquele que paga, que tem que também ter possibilidade de pagar. Então, necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga. Este casamento cria esse binômio, portanto, numa relação muito direta entre filho, né, e genitor ou genitora. Esta questão, então, de ver se tem possibilidade e
quanto é esta possibilidade e qual a necessidade. E, com isso, o juiz tem condições, né, de aferir se realmente essa cláusula estaria a contentar e contemplar, obviamente, as condições de partes aqui, tanto de quem paga e de quem recebe, né? Também aqui nós temos um procedimento em notário público, né, que na ausência de nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, o casal pode realizar o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável em cartório. Está bem, tranquilo, né? Por meio de escritura pública, como qualquer outro negócio jurídico. Isso aqui o que é nada mais nada menos que um distrato, né? Está se distratando aquilo que foi confeccionado, né? Desde que sejam assistidos, né, todos os interessados por advogado ou defensor público. Quando não houver condições de pagar um advogado, o defensor público será procurado para que se celebre o ato, obviamente, que se realize a clausulação desse acordo, de acordo com o nosso artigo 733, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, né? Ainda uma última observação neste ponto é que o divórcio e a separação podem ser homologados mesmo quando não haja concordância sobre a partilha. Tá bem, a partilha pode ficar para depois, a partilha de bens, o patrimônio é secundário aí, tá? O que é importante é que o vínculo seja, né, distrato disso aí, que também seja referenciada aqui a questão dos alimentos, da guarda e da visitação dos filhos, ótimo, mas deixe a partilha para depois. Às vezes, o advogado chega no impasse do patrimônio, né, que as partes também não desejam compor, não têm interesse em resolver o assunto, então é melhor deixar para depois. Deixem elas mastigando a ideia desta divisão de bens, né? Quem sabe chegam a um acordo lá com seus travesseiros, no outro dia cheguem a essa possibilidade, mas o importante é que aquela relação seja extinta naquele momento e não fique lá criando mais desânimo e mais desgosto entre as pessoas em relação àquele convívio. Então, é melhor resolver esta questão primária, que é a questão da desvinculação dessas pessoas, uma vez. Termina com isso. O divórcio põe fim a esta fidelidade, à relação patrimonial e, acima de tudo, ao casamento. As pessoas voltam a ser solteiras e podem ter ali a sua vida, vamos dizer, recuperada com outros relacionamentos, ou, enfim, com a solidão que lhe traga paz, o que for. Mas o importante é isso que seja resolvido naquele momento. A questão patrimonial, seguramente, é secundária sempre. Então, não se prendam. Daqui a pouco, vocês podem indicar aos clientes de vocês, olha, vamos resolver primeiro a questão do divórcio e o patrimônio a gente deixa ali em banho-maria e podemos resolver essa questão depois. E também pode ser resolvida, nesse caso, em notário público, lá no cartório extrajudicial. Então, vejam que o próprio artigo 647, né, vai dispor sobre essa questão do patrimônio. Nós chegaremos lá, então, com esta referência legal, né, sobre isso. Agora, sim, falando em referência legal, vamos ver os artigos 731, 732 e o artigo 733, né, que vamos falar rapidamente. Então, a homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, um deles, obviamente, que sejam casados as pessoas, né, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, no qual constará disposições relativas à descrição e à partilha dos bens, a disposição relativa à pensão, o acordo quanto à guarda dos filhos incapazes e as visitas, e o valor da contribuição. Já falamos, então, nessa condição, né, que o artigo nos dá como condição ou condições basilares para que esse acordo seja recebido. Obviamente, pensando aqui nesta situação, né, quanto a partilha dos bens que vem em primeiro lugar. Não, o legislador não pensou bem. O legislador bota a partilha de bens no inciso primeiro. Não é. O problema maior, se filhos existem, é que, na verdade, sejam tratadas as questões dos filhos. E só depois vai se resolver a questão relativa ao patrimônio, né? Obviamente que alimentos, vamos lá então, lá no inciso 4º, alimentos vêm antes do patrimônio, óbvio, né? Então, são essas coisas que, às vezes, particularmente, eu não creio muito, às vezes, na regularidade de pensamento do legislador, o que ele quis fazer com isso, mas, enfim, se dá prioridade ao que não é prioritário, né? Um artigo que deveria cuidar do inciso primeiro como se fosse o último, enfim.
Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha, far-se-á esta depois de homologado o divórcio na forma do artigo 647 a 658. Ótimo, tá bem, já falamos. Disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio de separação consensuais aplicam-se no que couber ao processo de homologação da extinção consensual da união estável. Então, aqui, o mesmo fato, né? Que é exatamente a dissolução da vida em comum do casal, só que aqui cuidando da dissolução da união estável. Né? Então, a mesma coisa. Então, como se faz o processo do divórcio ou da separação, o mesmo se fará no caso da homologação da extinção consensual da união estável. Mesma coisa, os mesmos requisitos, o que nós temos se houver filhos, o que nós temos se houver patrimônio e tudo mais. Né? Bem, no artigo 733, diz que o divórcio consensual, a separação, a extinção consensual da união estável, não havendo nascitura ou filho incapazes, observados os requisitos legais, podem ser realizados por escritura pública, né? Do qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. A escritura, então, não depende de homologação judicial, porque ela tem fé pública, ela tem força pública, né? E constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Né? Então, vejam, não depende de homologação, é um título executivo, por isso, vejam, é um título hábil, né? Se porventura ficar ali registrado que um cônjuge dará ao outro um imóvel com piscina e esse cônjuge não cumprir, dá para executar tranquilamente, pedir, então, o cumprimento daquela cláusula em juízo, sem problema algum. Não precisa entrar na justiça, né, pedindo que seja reconhecida a homologação judicial, né, daquele registro que foi feito em notário público. Não, não precisa, aquilo já tem força por si só de título executivo. Tá bem? Agora, a novidade maior do Código está aqui neste endereço chamado artigo 734, a alteração do regime de bens do casamento, né? Observados os requisitos legais, então, daqui a pouco quer mudar de um regime de comunhão parcial para comunhão universal, enfim, vai depender das vontades, poderá ser requerida motivadamente petição assinada por ambos os cônjuges, do qual serão expostas as razões que vão justificar a alteração. Obviamente que aqui tem que ter uma causa. Não vou simplesmente alterar o regime de casamento porque eu quero. Não, tem que ter uma razão justificativa, esta justificativa, para que se altere. Né? E, claro, também para que não haja fraude, né, nesta relação, né, entre cônjuges querendo modificar o regime de casamento para prejudicar terceiros, vamos imaginar, terceiros credores. Né? Ao receber a inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público, a publicação de edital exatamente em relação a esses terceiros, que podem ser prejudicados, embora o edital muitas vezes de nada adianta, né? Mas, enfim, foi tomada essa medida, a publicação editalícia, que divulgue, a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital. Os cônjuges na inicial ou em petição avulsa podem propor ao juiz um meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens a fim de resguardar direitos do terceiro. Bom, quem sabe reserva uma parte, deixa para essa questão, então podem propor ao juiz este meio alternativo, né, de alteração de regime de bens, e aí resguardar direitos de terceiros. Deixa uma parte lá, por exemplo, 1/3 do patrimônio deixa disponível lá por um tempo, né? Se não houver daqui a 5 anos ninguém reivindicando alguma coisa de crédito ou valores em relação a esse casal, está lá, então o valor aí volta a integrar o patrimônio. Tudo aqui é possível. Eu quero dizer a vocês, e repetindo o que foi dito em aulas anteriores, que dentro desta jurisdição voluntária, o juiz tem a livre disposição, né, para que resolva as questões que estejam ao seu alcance resolver, e com isso, muitas vezes, né, criando até mesmo, quem sabe, vamos ver assim, uma jurisprudência própria, né, um precedente próprio para cada caso. Então, tudo aqui vai ser
colocado com esta forma ou esta maneira de pensar, né, diante do caso. É uma casuística e, por isso, o juiz, diante da casuística, tem esta versatilidade para resolver as questões, né? No parágrafo 3º, vamos lá, então, que após o trânsito julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro de civil e imóveis e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Também para resguardar direitos de terceiros, esta disposição do parágrafo 3º. E com isso, meus amigos, minhas amigas, nós terminamos, então, o nosso encontro de hoje, né, com essas referências, portanto, que são absolutamente bem, muitas vezes bem pessoais, né, que eu chamo a atenção aqui de todos, nesta nossa aula quanto ao aspecto consensual, né, desses vínculos desconstituídos, né? Então, por hoje é isso. Ficamos, então, com esta aula já definida e já deixando agora para falarmos sobre a interdição, né, no próximo encontro. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, continuem se cuidando bem e eu continuo por aqui, sempre à disposição de vocês. Abraço.